Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. Eu tô retomando os vídeos depois de algum tempo, né? Ficamos aí a semana passada inteira sem colocar novos vídeos porque a gente estava de mudança, enfim, mudança de local, mudança de casa, mudança de tudo. Então, agora que eu já estou devidamente instalado de novo, a gente vai retomar então os nossos vídeos, tá bom? E eu vou, no vídeo de hoje, falar de uma coisa que está na mídia, né? Mas eu vou falar sempre pensando na perspectiva do canal, que é falar sobre literatura, sobre arte, e que nesse caso especificamente é, de novo, falar sobre a produção de discursos, né? Por quê? Porque eu vou falar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas eu não vou falar da guerra em si, como fato em si, né? Primeiro porque não é, de novo, não é o meu campo de pesquisa, não é o meu campo de estudo. Logicamente eu tenho uma opinião sobre isso, né? Mas não vou me colocar, porque é isso, a gente ouve todos os discursos de, é porque o discurso da grande imprensa, né? Porque a Rússia é a vilã da história, porque o Putin ditador e não sei o quê, e a Ucrânia governo democrático. Aí do outro lado vem, porque na Ucrânia governo neonazista e o Putin está querendo impedir o avanço da OTAN, enfim. Eu não vou me colocar nesse lugar, apesar de ter uma opinião formada sobre isso, porque, como eu disse, não é o meu campo de estudo, e eu acho que aqui no canal eu tenho que falar das coisas que eu efetivamente entendo, e não das coisas sobre as quais eu entendo pouco, né? Eu entendo na condição de diletante, né? Na condição de público, né? Uma pessoa que estuda, uma pessoa que lê sobre as questões, que procura ter várias fontes de informação, mas ainda assim um diletante nesse assunto. Então por que eu mencionei a guerra da Ucrânia e da Rússia para fazer o vídeo se eu não vou falar diretamente sobre a guerra? Porque eu quero falar sobre uma das consequências ou uma das ações que tem acontecido nesses dias que tem relação direta com a guerra, que é o cancelamento, vamos dizer assim, de artistas, enfim, russos ou de pessoas russas, né, como forma de sanções. Então veja, a Rússia está sofrendo sanções econômicas, políticas, enfim, uma série de sanções aí, e eu também não vou entrar nesse mérito, porque tem toda a questão de, eles fazem sanção, mas querem continuar recebendo gás da Rússia, enfim, né? Também não estou entrando nesse mérito. Mas uma das sanções que têm sido feitas, e que para mim é um pouco esquisito, eu vou primeiro falar dos fatos e depois eu vou tentar colocar isso dentro da análise que eu quero fazer. Que é, por exemplo, numa universidade na Itália, cancelarem um curso sobre Dostoiévski, o escritor russo Dostoiévski. Então tem um curso lá específico sobre ele e cancelaram esse curso. E aí também teve a coisa de, não puderam passar filmes sobre ele mais, enfim, né, em Glasgow, em vários outros lugares não puderam mais passar filmes sobre Dostoiévski. Chegou a ter uma cidade na Itália também que tem uma estátua do Dostoiévski e que os moradores da cidade quiseram derrubar, né, quiseram convencer a prefeitura a derrubar a estátua do Dostoiévski, enfim. Fora o cancelamento do Dostoiévski, tem aquela coisa da seleção, por exemplo, da seleção de futebol russa ter sido banida das eliminatórias da Copa do Mundo, então ela não pode mais disputar a vaga nas eliminatórias da Copa. Teve um outro caso também da soprano da Metropolitan Opera, Anna Netrebko, que foi impedida de cantar, falou, você não vai mais cantar, porque ela, apesar de ter se manifestado contra a guerra, ela não se manifestou com veemência, né, contra o Putin. Então ela também foi retirada da Metropolitan Opera, e o maestro da Filarmônica de Berlim, Valery Gergiev, também foi mandado embora da Filarmônica de Berlim,
porque ele não falou nada, né? Tem também o caso do piloto de Fórmula 1, Mazepin, que é um piloto de Fórmula 1 russo, que também está sendo impedido de participar da pré-temporada da Fórmula 1, né? A temporada da Fórmula 1 ainda não começou, mas ele está sendo impedido de participar da pré-temporada também, a menos que ele se manifeste com veemência, contra, enfim. E o mais hilário, um que chega a ser hilário, né, que eu li também na imprensa, que uma associação de felinos, que promove competições entre felinos, está dizendo que felinos que pertencem a russos não vão poder participar das competições. Então até os gatinhos estão sendo cancelados agora. Enfim, é sobre esses fatos que eu quero falar e quero refletir com vocês. Porque vejam, independentemente do lado que a gente tome nessa guerra, e eu particularmente não tomo lado nenhum em guerra nenhuma, porque eu acho a guerra em si uma coisa idiota, não deveria existir, né? Nenhum tipo de guerra. Eu tenho consciência, obviamente eu não sou uma pessoa alienada do que está acontecendo na realidade, então eu tento entender as razões os mecanismos geopolíticos que atuam nessa guerra e em outras guerras, porque essa também não é a única guerra que acontece, né? A gente não pode esquecer que outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, invadem países soberanos o tempo todo, né? Isso não justifica a ocupação da Ucrânia pela Rússia, de forma nenhuma, mas o que eu estou querendo dizer é que guerras em si são movidas por interesses geopolíticos, econômicos e tudo mais. Então eu tenho um conhecimento, obviamente não profundo, de tudo que envolve esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e como eu disse, tenho uma opinião sobre isso, mas não é isso que interessa para nós aqui. O que interessa para nós aqui é, mais uma vez, a questão da produção do discurso, né? E eu vou de novo relembrar, que eu já citei aqui em outros vídeos, né? O Foucault, quando ele vai falar no livro A Ordem do Discurso, que ele vai falar que os sistemas de poder, que os discursos são produzidos por sistemas de controle social que querem fazer uso do poder que o discurso tem para manipular esse discurso e para evitar, inclusive, o que o discurso tem de mais potente, que é a sua força devastadora, né? Então eles querem controlar o discurso, moldar o discurso aos seus interesses e propagar esse discurso moldado aos seus interesses para evitar que o discurso corra livremente. Então a gente nunca pode esquecer que os sistemas de poder, eles manipulam o discurso, eles controlam as formas de produção de discurso para que a gente ouça, para que a gente veja, para que a gente receba os discursos de acordo com um molde, com uma fórmula estabelecida pelas estruturas de controle social. E é exatamente isso que está acontecendo nesse caso, né? E esses cancelamentos dessas figuras públicas russas, né? Artistas, atletas, enfim, essas coisas, segue uma forma de moldar esse discurso de acordo com os interesses das estruturas de controle social em países como os países europeus, como os Estados Unidos e como o Brasil, por exemplo, né? A imprensa brasileira, se você for ver a cobertura que a grande imprensa no Brasil está fazendo do conflito, e a maneira como eles falam, como os chamados especialistas, né, falam sobre o conflito e tudo mais, mostra que esse discurso está sendo moldado justamente para que a gente, por exemplo, entre naquele registro de vilões e mocinhos, que é típico do cinema americano, por exemplo, que é produção de discurso, né? Então, que é típico do cinema estadunidense, que é típico do imaginário da nossa cultura, a ideia maniqueísta de bem e de mal, enfim. E aí, nesse aspecto, o Putin é o grande vilão, né? E não é o Putin só, isso que é pior, né? A Rússia é a grande vilã e quem está contra a Rússia são os heróis, né?
E isso abafa a complexidade dessa situação toda. E como é que você abafa? Produzindo esse discurso maniqueísta. Então, quando você cancela, por exemplo, quando você impede uma cantora, como no caso da Anna Netrebka, de exercer a sua função, de exercer a sua arte, de cantar, ela que é soprano do Metropolitan Opera, por quê? Porque ela é russa. Por que o Valery Gergiev saiu da Filarmônica de Berlim? Porque ele é russo. Por que o Mazepin não pode participar da pré-temporada da Fórmula 1? Porque ele é russo. Nenhuma dessas pessoas fez nada. Elas simplesmente são russas. E como a Rússia está sendo construída, está sendo operada no discurso como a vilã da história, e volto a dizer, eu não estou aqui, porque para mim a história não é só vilão e mocinho, para mim a história é muito mais complexa. Não defendo e nem ataco Putin, não defendo nem ataco a União Europeia, nem a Ucrânia. Como eu disse, eu não tenho conhecimento suficiente, por exemplo, para afirmar que porque a Ucrânia é um governo neofascista, neonazista. Eu não tenho conhecimento suficiente para afirmar isso. Então, o que eu leio, o que eu conheço, como eu disse, de quem é interessado só no assunto. E aí, eu penso o seguinte, a questão dessa produção de discurso, do banimento da pessoa, do artista, do atleta, pelo fato de ser russo, é tão absurdo que chega ao ponto, por exemplo, do Dostoiévski, que é um cara que viveu no século retrasado. Quer dizer, ele não é desse século, ele não conhece o Vladimir Putin, ele nunca nem apoiou, nem nada do regime, nem soviético, porque ele é da Rússia czarista, ele é antes da Revolução. Então, ele é da Rússia czarista, ele não é da Rússia, da União Soviética pós-revolução, nem nada disso. Então veja, um cara que não tem nada a ver com nada do que está acontecendo aqui. E é um grande escritor. A gente não pode, quer dizer, quem leu alguma obra do Dostoiévski, enfim, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, então, quem lê Dostoiévski é considerado um dos grandes escritores da literatura mundial. E aí um cara que não tem nada a ver com a história, que já morreu faz tempo, vai ser cancelado por conta da ação do governo russo. É muito esquisito, é um discurso muito perigoso. Até porque, se a gente lembrar da história do Dostoiévski, ele foi preso pelo sistema, pelo governo russo da época, foi condenado a fuzilamento e quase foi fuzilado. Ele não foi fuzilado porque antes da execução dele, o czar substituiu a pena de fuzilamento por uma pena de trabalhos forçados na Sibéria. Ele ficou 4 anos na Sibéria fazendo trabalhos forçados e aí até depois foi nesse período, enfim, depois desse período que ele escreveu grandes obras e grandes livros como Crime e Castigo, por exemplo. Então veja, chega a ser absurdo, porque é isso, é um cara que lutou contra o regime czarista na Rússia e agora está sendo cancelado porque o atual governo russo, que ele nem conheceu, que ele nem viveu, que ele nem nada, o atual governo russo tem, segundo o discurso que está sendo produzido, uma visão imperialista da Rússia czarista, enfim, que o Putin é um ditador, não estão chamando ele de czar porque não dá, mas que é um ditador, que quer expandir o Império Russo, não sei o quê, enfim, que nem é um império, Então, percebe como a construção de discurso é meio louca, é meio absurda, E aí eu fico pensando, eu que sou do teatro, já mas se quiserem cancelar o Stanislavski, o que vai acontecer com o teatro no Brasil? Sendo que a formação do ator brasileiro via Estados Unidos, inclusive, Por quê? Porque o Stanislavski vendeu os direitos autorais dele para uma editora
estadunidense, né? Então, assim, o que chegou até nós, a maioria das coisas que chegou até nós do pensamento do Stanislavski veio via Estados Unidos, né? Inclusive, as escolas de formação de atores do cinema estadunidense têm como base alguns conceitos desenvolvidos pelo pensamento de Stanislavski. Então, Konstantin Stanislavski, diretor de teatro russo, mas também do século passado, né? Quer dizer, do início do século passado, do final do século XIX, início do século XX, então, que também não tem nada a ver com a Rússia atual. Imagina se cancelassem o Stanislavski, o que ia acontecer? O cinema americano não ia poder mais existir, então, porque é isso. O teatro brasileiro ia sumir também, né? Obviamente, Stanislavski não é a única, né? O pensamento de Stanislavski não é o único que é estudado no teatro brasileiro, né? Eu mesmo gosto muito mais de outro teórico que é o Grotowski, que utilizei nas minhas pesquisas em teatro, mas lembrando que o Grotowski bebeu da fonte do Stanislavski. Então percebam que esse discurso é muito louco, que se a gente for parar para pensar, não faz o menor sentido impedir, por exemplo, os atletas russos de competirem na Copa do Mundo. Quem é? O Putin está sendo prejudicado por isso? A Rússia está sendo prejudicada por isso? A Rússia está. Mas não é a Rússia governo russo, é a Rússia nação russa. Quem está sendo mais prejudicado, a nação russa ou o governo russo? Quem é o inimigo? Vamos dizer assim, se a gente fosse apoiar, né, se a gente fosse ser contrário à Rússia, quem é o inimigo? O governo russo atual ou a nação russa? Percebe que não faz sentido. Quer dizer, estão confundindo uma ação de um governo com uma nação, com um povo, com uma... Então, assim, desculpa, eu vou usar uma palavra que talvez seja inadequada, mas para mim cheira um pouco a xenofobia até isso. Quer dizer, começar a cancelar tudo que é russo, tudo que é da cultura russa, não importa se é atual, se é antigo, se está vivo, se está morto, mas tudo que é da cultura russa eu cancelo, porque o atual governo russo está em guerra. Veja, eu não estou partindo do pressuposto que o Putin esteja totalmente errado, seja o vilão e tal. Estou partindo desse pressuposto, que não é o pressuposto que eu parto na análise da situação, tá? Mas, então, é só para a gente tomar cuidado, para a gente não cair nessas armadilhas de produção de discurso. Porque esse discurso de que o Putin é o grande vilão da história e de que tudo que é russo acaba sendo ruim, né, é um discurso que nos impede de, inclusive, por exemplo, ler Dostoiévski e ver o quanto Dostoiévski era contra o regime russo da época. Né? De repente, quem garante que os jogadores da seleção de futebol russa, por exemplo, num jogo das eliminatórias não fariam algum gesto que pudesse dar a entender que eles são contra? Não importa. E que eles fossem a favor da guerra. Quer dizer, a gente não sabe, né? A gente não tem condição, estou falando a gente de forma geral, inclusive os jornalistas brasileiros, a imprensa brasileira, não tem condição de analisar com profundidade esse conflito para entender e para poder bater o martelo firmemente que o Putin é o ruim da história. Né? A gente consegue fazer isso, por exemplo, com o nazismo de Hitler, que estão inclusive comparando Putin a Hitler, porque a gente tem um distanciamento histórico. A gente consegue hoje analisar historicamente porque a gente tem esse distanciamento. Será que na época conseguiam? Porque é isso, porque para fazer uma análise mais aprofundada você tem que meio que se distanciar do negócio. Né? Isso é meio que básico para qualquer análise que você vai fazer. Eu não posso estar envolvido no negócio para fazer uma análise mais profunda, porque essa análise acaba sendo parcializada pelos meus afetos, enfim, por tudo mais. Então eu só queria chamar a atenção de quanto esse cancelamento russo indiscriminado é absurdo. Isso faz parte de um esquema
de organização e de manipulação do discurso e de construção de discursos para colocar a Rússia como a vilã da história, e que mesmo que seja verdadeira essa ideia de que a Rússia é a vilã da história, é o governo russo, e não a nação russa, e não o povo russo, e não as pessoas da Rússia, e não os artistas da Rússia que já morreram, ou que estão vivos e estão fazendo seu trabalho. Quer dizer, é outra coisa. Percebam que a gente está entrando numa coisa meio insana. E isso é só um exemplo, porque a gente poderia fazer outros exemplos, né, de quanto essa coisa do cancelamento indiscriminado é perigosa. Bom, eu queria saber o que vocês acham disso. Botem aí nos comentários as opiniões de vocês, as posições de vocês. Vamos iniciar um debate. Mais uma vez eu peço a todas e todos para curtirem o vídeo, compartilharem, se inscreverem no canal se ainda não estão inscritas ou inscritos. Se já se inscreveram no canal, convidem pessoas, apresentem o canal às pessoas que vocês conhecem, para a gente aumentar o número de inscritos, para a gente ampliar cada vez mais o nosso trabalho. Visitem nosso blog, nossas redes sociais, e quem puder e quem quiser, mais uma vez eu peço a ajuda de vocês para colaborar com a nossa campanha do Apoia-se. O link da campanha está aí na descrição do vídeo, e essa campanha foi feita para que a gente consiga melhorar cada vez mais o nosso trabalho e colocar em prática várias e várias ideias que a gente tem para o projeto A Literação como um todo, tanto para o blog, como para a revista, como aqui para o nosso canal. Tá bom? Valeu, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.